Sejamos todos muito bem-vindos, mais uma vez, a este nosso ambiente virtual de amor, do Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis em Niterói, para mais uma palestra pública sobre o Evangelho de Jesus e a nossa amorosa doutrina espírita. Hoje teremos conosco o nosso confrade Marcelo Gil, da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade, de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, que irá nos falar sobre o tema determinismo, fatalismo e livre-arbítrio. E para contribuir com a ambiência deste momento, nós iremos ler uma página do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 16, Assunto de Liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Convidamos a todos ao recolhimento para a nossa prece inicial. Em comunhão com Deus, nosso Pai amado, agradecemos a sua extrema bondade por nos conceder mais o dia de hoje e mais uma oportunidade de aprendizagem com o Evangelho de Jesus e com a esclarecedora doutrina espírita. Nós agradecemos a Jesus, o Divino Mestre, amigo de todas as horas, que nos auxilia em momentos de tantas dificuldades como ora enfrentamos. Rogamos a espiritualidade amiga que envolva o nosso irmão Marcelo, que irá nos conduzir na palestra de hoje. Que bem possamos aprender os ensinamentos que ele nos trará. Que possamos receber o valioso auxílio dos amigos espirituais para o fortalecimento da nossa fé, para o revigoramento de nossa esperança, e que tenhamos o discernimento no uso da nossa liberdade
para o enfrentamento das nossas lutas materiais e morais, convictos que estamos, que o Pai jamais abandona qualquer dos seus filhos. Que assim seja. Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma live abordando questões relacionadas ao Espiritismo. E agora, hoje, vamos tratar do tema determinismo, fatalismo e livre-arbítrio. O que nos diz a doutrina espírita a este respeito? O Espiritismo admite a existência do determinismo. Nós temos um destino escrito do qual não podemos fugir. Qual é a diferença entre determinismo e fatalismo? São questões que nós, né, buscaremos responder ao longo desta nossa exposição. Inclusive, refletindo sobre algumas questões que nós ouvimos dizer seguidamente. Quando, por exemplo, alguém desencarna, quando, por exemplo, alguém morre. Nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizer que quando nós morremos é porque chegou a hora, já que ninguém morre se não for a sua hora. Quando ocorre um acidente, também nós ouvimos a expressão foi uma fatalidade. A fatalidade existe? O que nos diz a doutrina espírita a este respeito? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre determinismo e fatalismo. Qual é a diferença entre um e outro? O determinismo é um sistema filosófico que nega ao homem o direito de agir livremente, ou seja, de agir de acordo com a sua vontade. Esse sistema é, inclusive, adotado por muitos materialistas. No entanto, existe também algumas religiões que são deterministas e que alegam que a vontade humana, a vontade do homem, está absolutamente subordinada à influência divina. O determinismo materialista, assim como o determinismo de natureza religiosa, portanto, negam o livre-arbítrio. E, por consequência, isso nos leva a um debate muito interessante a respeito da responsabilidade da pessoa em relação às suas próprias atitudes. Por exemplo, para os materialistas deterministas, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos tem origem em questões absolutamente materiais, no nosso cérebro. Portanto, se o nosso cérebro apresenta determinadas condições e essas condições nos levam a agir de uma determinada forma, onde estaria a nossa responsabilidade no agir? Já que, neste caso, estaríamos agindo em razão de algo previamente determinado, que tolheria, que faria com que nossa vontade ficasse absolutamente restrita, de modo que nós não poderíamos, neste caso, agir de outro modo, senão daquele modo determinado pelas condições materiais do nosso cérebro. As religiões que são deterministas também esbarram na mesma situação. Se a nossa vontade está absolutamente subordinada à vontade divina, qual a nossa responsabilidade diante dos atos ruins, negativos, praticados por nós mesmos? Se o nosso destino está traçado pela divindade nos mínimos detalhes, e tudo está previamente determinado, que responsabilidade teríamos nós em relação às nossas próprias ações? No caso do suicídio, por exemplo, se o indivíduo comete o suicídio, e isso já está determinado de antemão,
qual a sua responsabilidade diante deste ato? Se ao praticá-lo, ele estaria, segundo os deterministas, cumprindo com o seu próprio destino. Vejam, já o fatalismo é um sistema filosófico que sustenta que todos os acontecimentos da nossa vida já estão estabelecidos, de modo que nós não podemos fugir do nosso destino. É uma concepção que considera que o mundo e os acontecimentos são produzidos de modo irrevogável, sem que haja qualquer possibilidade de mudança. As doutrinas fatalistas afirmam que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino fixo, inexorável, não controlado ou não influenciado pela vontade humana. Existem, portanto, muitas doutrinas e religiões que são fatalistas. Com base nessas explicações, nós podemos, portanto, compreender que o determinismo é algo muito mais amplo do que o fatalismo. Mas o fatalismo está diretamente relacionado com o determinismo. E eu acabei de explicar que existem algumas doutrinas, religiões, que são fatalistas. Na antiguidade, por exemplo, os gregos acreditavam, dentro de algumas correntes religiosas e filosóficas na Grécia, que o destino do homem era escrito nos mínimos detalhes pelos deuses. De modo que o homem não poderia, em hipótese alguma, fugir a este seu destino. Tudo o que lhe acontece no decorrer da vida estaria determinado pela vontade dos deuses e escrito, de modo que o homem só cumpriria agir de acordo com aquilo que estaria escrito. A religião muçulmana também é uma religião fatalista, porque para os muçulmanos, quando nós nascemos, Allah, Deus, escreve o nosso destino. E somente nos compete seguir e cumprir este destino. Podemos até brigar com a vontade de Deus. No entanto, o destino, cedo ou tarde, irá se cumprir. Mas o que diz a doutrina espírita a este respeito? O espiritismo aceita essas ideias do determinismo, do fatalismo? Qual é a visão da doutrina espírita sobre estas questões? Se nós buscarmos o apoio nas obras básicas, nós veremos que Kardec já tratou destes assuntos, destes temas, lá nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro A Gênese, no Céu e o Inferno, no Livro dos Médiuns, de modo um pouco menos abrangente, Kardec abordou questões relacionadas a estes temas. E logo depois, os espíritos, em várias outras obras, deixaram o ponto de vista da doutrina mais claro a este respeito. Nós podemos dizer que para os espíritos superiores não existe o chamado determinismo absoluto. O que nós chamamos de fatalidade existe unicamente na escolha que o espírito faz ao encarnar. A escolha das provas, das expiações pelas quais ele vai passar, pelas quais ele precisará passar. Mas isso está relacionado com as vidas anteriores deste espírito e, por consequência, com as suas próprias necessidades. Portanto, nós não escolhemos as provas e expiações de acordo com os nossos caprichos, e sim de acordo com as nossas necessidades. E essas necessidades, elas são determinadas por aquilo que vivemos, por aquilo que fizemos nas vidas anteriores. Na medida em que traçamos as nossas provas e expiações para a nossa próxima existência, antes de encarnarmos, nós instituímos uma espécie de destino, mas que é uma consequência da posição em que nos colocaremos na próxima encarnação, posição esta relacionada com nossas necessidades, em decorrência do que vivemos em vidas anteriores. É claro que os mentores amigos, quando nós não temos condições de fazer essas escolhas e esse planejamento, agirão por nós, mas sempre levando em consideração as nossas necessidades.
E nós, diante destas provas e expiações que precisaremos vivenciar em decorrência de nossas necessidades, nós conservaremos o livre arbítrio. Por exemplo, ninguém nasce destinado a cometer o suicídio. O que pode acontecer é que o espírito, antes de reencarnar, traça para si, com o auxílio dos espíritos superiores, dos amigos espirituais, provas difíceis, expiações muito dolorosas em um determinado momento da vida, em decorrência daquilo que ele fez, da maneira como agiu em vidas anteriores. Então, para ele existe essa necessidade. E esta necessidade de passar por estas provas e expiações dolorosas gera, portanto, na sua próxima encarnação, determinados fatos que ele deverá vivenciar num determinado momento. E quando ele se encontrar com estas provas e essas expiações na sua próxima encarnação, pode ser, então, que ele as considere muito difíceis e não consiga vencê-las, recorrendo ao suicídio. Mas não está escrito, determinado, que ele irá cometer o suicídio. O suicídio é uma consequência do exercício do seu livre-arbítrio. A prova já estava prevista. A expiação dolorosa estava prevista. O espírito se depara com ela em sua encarnação e, pelo exercício do livre-arbítrio, ele então resolve desertar, resolve abreviar a própria vida. Vejam, aí neste exemplo fica claro a relação que existe entre aquilo que precisaremos vivenciar na nossa vida, em decorrência do que fizemos em vidas anteriores, e o livre-arbítrio que temos diante de cada fato que nos acontecerá ao longo da vida. Portanto, a doutrina espírita nos propõe, pela ideia de reencarnação, que existe uma relação constante entre o livre-arbítrio e o que está determinado para vivenciarmos ao longo da nossa encarnação. Essa relação ocorre o dia inteiro, a vida toda, de modo que nós estamos permanentemente escrevendo e reescrevendo o nosso destino. Temos, sim, um planejamento reencarnatório e uma porção de acontecimentos com os quais deveremos nos deparar no decorrer de nossa vida. Mas sempre conservaremos o livre-arbítrio diante de cada um deles e reagiremos de acordo com este livre-arbítrio. Aliás, a doutrina espírita não é a primeira doutrina a refletir sobre esta relação existente entre o destino, o que está determinado, e o livre-arbítrio. Os filósofos da antiguidade, como Sócrates e Platão, muito refletiram a este respeito. Porque, como expliquei no início, lá na antiguidade, algumas correntes filosóficas, religiosas, eram deterministas. Alguns gregos acreditavam que o destino do homem era escrito nos mínimos detalhes pelos deuses, de modo que o homem não poderia fugir do que estava escrito para ele. Sócrates e Platão, refletindo sobre essas questões, propuseram uma visão diferente. Para Sócrates e Platão, o homem conserva o livre-arbítrio diante dos fatos que acontecem no decorrer da sua vida. E conforme esse homem evolui, conforme ele se intelectualiza, quanto mais ele aprende a respeito da vida e das relações que são possíveis de serem estabelecidas do homem com a vida e do homem com os seus semelhantes, quanto mais isso acontece e o homem se torna consciente em relação a si mesmo, maior é o seu alcance e a facilidade que ele tem para exercer o livre-arbítrio. De modo que existem coisas que nos acontecem que elas fatalmente acontecerão. No entanto, nós reagiremos diante delas de maneiras diferentes, de acordo com o exercício do nosso livre-arbítrio e também de acordo com a nossa capacidade de refletirmos
sobre a própria vida e sobre aquilo que nos acontece. E nós sabemos que a doutrina espírita, em grande parte, se assenta sobre aquilo que Sócrates e Platão, lá na antiguidade, pensaram, refletiram e propuseram em suas doutrinas filosóficas. Tanto é assim que, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta estes dois filósofos como precursores da doutrina espírita. Então, da mesma forma como Sócrates e Platão, a doutrina espírita nos explica que o único determinismo absoluto é quanto ao destino de todos nós. Todos estamos destinados à perfeição. Todos chegaremos lá. Agora, o caminho é sempre independente. Poderemos caminhar mais rápido ou mais devagar. Poderemos permanecer longos períodos estacionados ou acelerar o passo. Mas todos estamos destinados à perfeição. Todos um dia seremos espíritos perfeitos. Agora, para chegarmos a essa perfeição, utilizamos o nosso livre-arbítrio. Então, o único determinismo absoluto que é aceito pela doutrina espírita é justamente este, o destino final de todos nós. O Espiritismo ensina que não existe um fatalismo e um determinismo absoluto norteando a vida do homem ao longo de sua encarnação. Os constrangimentos à sua livre vontade resultam de débitos que são contraídos em existências anteriores e que precisam ser resgatados. Por isso, nós dizemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio para escolhermos o que iremos plantar. No entanto, na medida em que plantamos, seremos obrigados, constrangidos, a colher os frutos exatos daquilo que plantamos. Essa figura de linguagem nos mostra claramente, nos explica como funciona a relação entre o determinismo e o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio para escolher o que plantar, mas na medida em que plantamos, seremos obrigados a colher os frutos daquilo que plantamos. Isso nos mostra, repito, a relação entre o livre-arbítrio e o determinismo. Ou seja, somos nós mesmos que determinamos o nosso destino. No entanto, nós vamos ainda mais longe. Na medida em que nós compreendemos, com base no que nos ensinam os espíritos, que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Mas a nossa reação diante da colheita também é livre. Explico. Nós escolhemos aquilo que iremos plantar. Se plantamos sementes ruins, colheremos frutos amargos, e isso é inevitável. Exercemos o nosso livre-arbítrio no plantio e determinamos com isso o que iremos colher. Mas quando a colheita dos frutos amargos chegar no futuro, nós novamente conservamos o livre-arbítrio para reagir diante desta colheita. Poderemos colher os frutos amargos reclamando, nos lastimando e aproveitando para plantar ainda outras sementes amargas no momento que estamos colhendo os frutos amargos que plantamos no passado. Ou podemos fazer o contrário. Se a colheita é obrigatória e nós nos deparamos com frutos amargos que resultam das sementes ruins do passado, ao colher esses frutos amargos, podemos tirar disso uma lição, exercer o nosso livre-arbítrio para aproveitarmos a lição, para fazermos dos frutos amargos que somos constrangidos a colher em decorrência do nosso plantio equivocado do passado, algo positivo nas nossas vidas, aprendendo com isso e justamente ampliando os nossos horizontes espirituais. Então, aí nós vemos mais uma vez como funciona a relação que estabelecemos entre o determinismo e o livre-arbítrio. Então, a doutrina espírita, quando admite a ideia de reencarnação, consegue nos explicar de modo claro e de modo racional como ocorre esta relação do livre-arbítrio com o determinismo e, portanto, o destino
de cada um de nós. Mesmo nas coisas mais corriqueiras, no decorrer das nossas vidas, no dia a dia, nós estamos permanentemente colhendo, plantando, plantando e colhendo. E mais, estamos reagindo diante da colheita que fazemos diariamente. Então, o nosso destino é muito dinâmico e nós interagimos com ele permanentemente, mesmo que a gente não perceba isso. Para percebermos essa reação que estabelecemos com o nosso próprio destino, é preciso refletirmos sobre a nossa própria vida. Se fizermos isso, perceberemos o quanto essa relação é dinâmica que estabelecemos com o nosso próprio destino. Quantas vezes nós nos pegamos pensando: ah, se ontem eu tivesse agido de outro modo, hoje as coisas seriam diferentes. Isso nos mostra claramente esta relação constante que estabelecemos com o nosso próprio destino. Quantas vezes nos questionamos: ah, se lá no passado, ao invés de ter feito assim, eu tivesse feito de uma outra forma, hoje eu não estaria passando pelo que estou passando. Nós fazemos essa reflexão no que diz respeito a coisas positivas e também no que diz respeito a coisas negativas. Quantas vezes nós nos pegamos pensando: graças a Deus, que lá no passado, naquele momento, eu agi de tal modo. Se tivesse agido diferente, hoje estaria passando por graves dificuldades. Ou seja, estamos plantando e colhendo o tempo inteiro e permanentemente reagindo em relação ao nosso destino. Mesmo nas provas e expiações amargas pelas quais teremos de passar, em decorrência de vidas anteriores, a nossa reação pode ser diferente diante de cada uma delas. E, portanto, poderemos, no futuro, estar colhendo frutos diversos em razão da nossa própria reação. As lições da doutrina espírita, com base nela, podemos, portanto, afirmar que o homem se subordina a um livre-arbítrio que também é relativo e que vai se expandindo ao longo do processo evolutivo. Conforme evoluímos, conforme nos desenvolvemos do ponto de vista espiritual, nós vamos alargando o nosso livre-arbítrio. Os espíritos nos explicam que nos primórdios da evolução do princípio inteligente, do espírito, quando deixa de ser um simples princípio inteligente e se transforma em um espírito tomando consciência da sua própria existência, o seu livre-arbítrio é ainda muito limitado. Pelo pouco alcance do espírito no início de sua jornada, o seu livre-arbítrio é muito limitado. Conforme nós evoluímos, progredimos do ponto de vista intelectual e moral, o nosso livre-arbítrio vai se expandindo. E, consequentemente, nós teremos, então, condições de agir mais livremente, compreendendo o alcance das nossas próprias ações, evitando os equívocos no decorrer de nossas existências e que provocam, no nosso próprio futuro, as provas e expiações amargas. E nós vamos, através desta relação com a nossa própria encarnação, corrigindo os débitos do passado. Então, a ideia de reencarnação anula a ideia existente de que tudo está escrito nos mínimos detalhes e que a nós somente compete cumprir com o próprio destino. Na verdade, nós estamos escrevendo e reescrevendo esse destino o tempo inteiro, de modo dinâmico, no decorrer da nossa existência. Essa questão relativa ao livre-arbítrio e a maneira como nós o exercemos está bastante clara nas obras básicas. Mas depois, nas obras complementares, nós conseguimos compreender isso de modo ainda mais claro, quando lemos, por exemplo, André Luiz, que em diversas de suas obras psicografadas por Chico Xavier, incluindo uma que tem um título muito atrativo, que é Ação e Reação, nos explica justamente como funciona a relação que estabelecemos com a vida o tempo inteiro.
escrevendo e reescrevendo o nosso próprio destino, né? Então, o homem não é fatalmente levado ao mal, por exemplo, né? Os atos que nós praticamos não são previamente determinados. As provas pelas quais teremos de passar, as expiações que temos de enfrentar, sim, essas estão determinadas de acordo com nossas necessidades. Mas a maneira como agiremos diante delas vai depender do exercício de nosso livre-arbítrio. Ninguém renasce neste mundo e está destinado, por exemplo, a ser um assassino, a cometer um assassinato. Se isso estivesse determinado em nossas vidas, nós não teríamos a liberdade de escolha e, por consequência, nós não teríamos como responder por isso. Se o indivíduo que mata alguém estivesse simplesmente cumprindo com seu próprio destino, ele não teria responsabilidade diante desta ação. Não poderia ser punido pelas leis da vida em hipótese alguma. Portanto, quando nós erramos, erramos por ignorância, erramos pelo exercício do nosso livre-arbítrio. Os crimes que nós cometemos não resultam de uma sentença do destino. Quando nós os cometemos, estamos agindo de acordo com o nosso livre-arbítrio, muitas vezes em razão de nossa própria ignorância, porque o mal nada mais é do que a ignorância do bem, né? O homem pode, por uma questão de prova ou expiação, escolher uma existência em que ele sofra o arrastamento para o crime, quer pelo meio onde ele se acha colocado, quer pelas circunstâncias que ocorram no decorrer da sua vida, mas ele será sempre livre para agir ou não agir corretamente. Ou seja, pelas nossas necessidades espirituais, em decorrência do que fizemos no passado, podemos reencarnar em certas circunstâncias onde seremos o tempo inteiro arrastados, o tempo inteiro tentados a cometer atos ruins, negativos, maldosos. Mas conservamos o livre-arbítrio para ceder ou não a eles. O fato de nascermos em circunstâncias que nos arrastem ao mal decorrem do que vivenciamos em vidas anteriores. Mas isso não quer dizer que nós seremos criminosos ou que cometeremos atos negativos. Isto resultará do exercício do nosso livre-arbítrio em relação com aquilo que nós vivenciarmos em nossas existências, graças às nossas necessidades espirituais. Então, nós sabemos, em razão disso, que em decorrência de nossas existências anteriores, podemos dizer que fatalmente, aí usamos a palavra fatalmente determinadas situações ocorrerão ao longo de nossa vida. Nos depararemos com determinadas situações no decorrer de nossa vida, em relação às nossas necessidades do passado. Mas conservaremos o livre-arbítrio em relação a cada uma delas. Aliás, quando nós citamos André Luiz, né, esse espírito nos explica muito através das obras psicografadas por Chico Xavier, como essa relação funciona, inclusive no que diz respeito à morte. Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer que ninguém morre senão quando chega a sua hora. E que se não é a hora, a pessoa não vai morrer. Porque o destino do indivíduo está traçado e o indivíduo não pode fugir deste destino. A doutrina espírita não concorda com isso. Vejam, o suicídio não é uma morte pré-determinado. Quando o indivíduo comete o suicídio, ele está agindo em decorrência da ação do seu próprio livre-arbítrio. A prova pela qual ele está passando e que ele não suportou e cometeu o suicídio, esta prova está prevista de antemão. Mas a reação dele diante desta prova não está determinada. Se tivesse, ele não teria responsabilidade diante de sua própria ação. Então, é possível que o indivíduo morra, desencarne, sem que esteja programada a sua desencarnação. Isso ocorre no suicídio. E sabemos que existe o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto é quando nós, deliberadamente, colocamos fim à nossa própria vida.
Ele não está programado. A prova da qual fugimos pelo suicídio estava programada, mas o ato de suicídio não. No suicídio indireto, nós, por irresponsabilidade, por exemplo, abreviamos nossa própria vida. Vou dar um exemplo para que todos compreendam de modo mais claro. Todos nós sabemos que beber e dirigir é algo extremamente perigoso. Se eu beber e ingerir uma grande quantidade de álcool, tomar o carro e sair dirigindo em uma estrada movimentada em alta velocidade, eu estou, com isso, me colocando numa situação de alto risco. Poderei sim sofrer um grave acidente e morrer, desencarnar, sem que isso esteja previsto. Mas isso não contraria a vontade de Deus, de modo algum, porque Deus me deu o livre-arbítrio. E eu tenho a capacidade, pelo meu raciocínio, de compreender o risco no qual estou me colocando. Todos nós sabemos que álcool e direção não combinam. Então, eu posso, num acidente agindo desta forma, desencarnar antes da hora prevista. Pelo exercício do meu livre-arbítrio, me coloco numa situação de alto risco e acabo morrendo, acabo desencarnando. É um suicídio indireto. E, inclusive, se nós pensarmos mais a fundo, para a maior parte das pessoas, isso pode representar até mesmo um suicídio direto, porque todos nós sabemos o risco em que nos colocamos numa situação como essa. E alguns poderão dizer, mas os bons espíritos não farão nada, eles não poderão evitar. Os bons espíritos não podem fazer milagre, porque milagre não existe. Numa situação como esta, os bons espíritos tentarão agir de todas as formas, tentando evitar que eu me coloque nessa situação de risco. Mas na medida em que eu me coloco nesta situação de risco pelo exercício do meu livre-arbítrio, as chances de que eu desencarne antes da hora são muito grandes. Os amigos espirituais irão tentar evitar que o ato ocorra, mas não poderão fazer milagre, porque milagre não existe. Então, neste exemplo, nós compreendemos o quanto nós agimos e interagimos com o nosso destino, mesmo no que diz respeito à hora da morte. Então, quando alguém morre, nós não podemos, muitas vezes, saber se estava realmente na hora daquele indivíduo partir, porque pode ser que o indivíduo, por irresponsabilidade, tenha abreviado a própria vida, antecipado a hora de sua desencarnação. Sabemos que André Luiz, o próprio André Luiz, autor de várias obras através da mediunidade de Chico Xavier, foi recebido no mundo espiritual na condição de suicida indireto. Ele mesmo sendo médico e mesmo conhecendo os malefícios do álcool, bebia diariamente. Com isso, intoxicou o próprio corpo e desenvolveu uma série de problemas físicos que abreviaram sua própria vida, fazendo com que ele desencarnasse antes do prazo previsto. Isso mostra que nós agimos e reagimos o tempo inteiro. E muitas vezes, sem perceber, estamos reescrevendo o nosso próprio destino, até mesmo no que diz respeito à hora da morte. André Luiz nos cita vários exemplos em suas obras. Eu citaria aqui alguns exemplos contidos nos livros Obreiros da Vida Eterna e Missionários da Luz. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz acompanha alguns indivíduos que estão prestes a desencarnar. E ele nos dá alguns exemplos a respeito do adiamento da desencarnação e mesmo do prolongamento da vida da pessoa de modo indireto. Se nós lermos o capítulo 17, nós encontraremos um exemplo de moratória relacionada à personagem Albina. Havia chegado o momento dela desencarnar, mas os espíritos amigos consideraram que, graças à missão que ela estava realizando no mundo, ela precisaria ficar mais alguns anos encarnada. Então, a sua desencarnação é adiada. E vocês vejam o seguinte, mas os espíritos não poderiam ter previsto isto antes? Não. Porque como a vida é dinâmica e nós exercemos o livre-arbítrio o tempo inteiro, pode ser que casos como este ocorram. A Albina reencarnou com uma determinada missão a cumprir e com um determinado prazo para se manter encarnada. Quando o prazo findou,
a missão havia aumentado de importância e os espíritos, pelo próprio exercício do livre-arbítrio dela, e os espíritos então concluíram que seria melhor para todos os espíritos em sua volta, encarnados e desencarnados, que ela permanecesse um tempo mais encarnada e sua desencarnação é adiada e ela recebe uma moratória para que permaneça um tempo mais encarnada. Isso mostra a relação estabelecida pela Albina com o seu próprio destino. Também há um exemplo no capítulo 18 que mostra o prolongamento do sofrimento do Cavalcante, um indivíduo que está prestes a desencarnar. Chegou o momento dele desencarnar, ele está sofrendo muito em um hospital, tem uma doença grave que lhe causa dores muito intensas, e chegou o momento dele desencarnar. No entanto, ele se agarra ao próprio corpo com unhas e dentes. A equipe espiritual de André Luiz, responsáveis para fazer a desligação de Cavalcante em relação ao próprio corpo, chegam até o hospital para promover o desligamento, mas ele se recusa a partir. Se agarra ao próprio corpo com unhas e dentes, tem muito medo da morte em razão de sua própria consciência, porque nós sabemos que tememos a morte em razão de nossa própria consciência, sabemos o que fizemos de errado e por isso tememos a morte. Porque sabemos que ao desencarnar iremos nos deparar com o pior de todos os juízes, que é a nossa própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Então Cavalcante quer evitar a própria morte a todo custo. Tem um medo terrível de desencarnar e se agarra com unhas e dentes ao próprio corpo em terrível sofrimento. Chegou o momento dele partir, mas ele se recusa. E o seu sofrimento se prolonga ao longo de vários dias. E André Luiz questiona os espíritos amigos: nós não podemos desligá-lo? Já chegou o momento de sua morte. E os mentores respondem: não podemos violar sua própria consciência. Ele não precisa passar por esse sofrimento terrível. Já está na hora de partir. No entanto, como ele não quer, prolongará o seu próprio sofrimento até que o fluido vital se esgote por completo e o desprendimento ocorra de modo absolutamente natural. Então, são exemplos que nos mostram que, em relação à hora da morte, pode sim haver um adiamento. André Luiz também nos mostra no livro Missionários da Luz o quanto esse processo é complexo no que diz respeito à reencarnação. No capítulo 13, nós temos toda uma explicação a respeito da reencarnação do Segismundo, que se torna difícil em razão do fato de que são espíritos muito comprometidos no passado, aquele que reencarnará como filho e os dois espíritos que serão pai e mãe são extremamente comprometidos em relação a vidas anteriores, e esse processo de reencarnação se torna muito difícil, de modo que os mentores espirituais precisam utilizar de várias técnicas a fim de que a reencarnação de Segismundo se complete. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, em uma das obras psicografadas por Divaldo Franco, nos dá um exemplo semelhante. Nos fala de um caso de aborto que acontece de modo não previsto pela própria espiritualidade, justamente porque o futuro pai e o futuro filho se odeiam de modo muito vigoroso. A mulher engravida, o espírito está em processo de reencarnação, mas este espírito e seu futuro pai se odeiam muito. E como se odeiam muito, se repelem de modo inconsciente. E isso faz com que o aborto aconteça de modo inesperado. Este aborto não estava previsto. No entanto, ele ocorre pelo exercício do livre-arbítrio do futuro pai e do futuro filho que está reencarnando, porque se repelem e, com isso, acabam fazendo com que suas energias desencadeiem o aborto. Há também um exemplo no capítulo 15 da obra Missionários da Luz, em relação à reencarnação do Volpini, que mostra que sua futura mãe sofre um aborto justamente por sua irresponsabilidade. O aborto não está determinado. Não está escrito que acontecerá um aborto. Cesarina engravida do espírito Volpini, que reencarnará por intermédio dela. No entanto, mesmo sabendo que está grávida, ela leva uma vida muito irresponsável. Comete várias ações irresponsáveis.
no que diz respeito aos hábitos de higiene, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à ingestão de bebidas alcoólicas, no que diz respeito aos atos no dia a dia, mesmo sabendo que está grávida. E em decorrência disso, que ocorre pelo exercício do seu livre-arbítrio, ela acaba sofrendo um aborto que não estava previsto. Então vejam, os espíritos amigos tentam evitar o aborto de todas as formas, mas os espíritos não podem fazer milagres. Cesarina age de modo irresponsável e, por agir de modo irresponsável, acaba sofrendo o aborto que não estava determinado. É mais um exemplo que André Luiz nos dá para nos mostrar que nós estamos o tempo inteiro escrevendo e reescrevendo o nosso destino, pelo exercício do nosso livre-arbítrio. Por isso, precisamos refletir muito sobre as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque somos autores do nosso próprio destino. Determinismo absoluto só existe no que diz respeito à nossa evolução. Todos somos destinados a nos tornarmos espíritos perfeitos. Agora, como chegaremos lá, vai depender do nosso próprio querer, das nossas próprias ações, que são determinadas pela nossa vontade. Sendo assim, antes de encerrar, convido a todos vocês para nós fazermos uma prece de encerramento desta nossa atividade, na certeza de que os nossos espíritos amigos, nossos mentores espirituais, estão nos acompanhando. Então vamos elevar o nosso pensamento e vamos pedir a Deus, nosso Pai, que permita que os bons espíritos, trabalhadores da seara do bem e da luz, possam nos assistir sempre, de modo que nós possamos compreender o que estamos fazendo aqui, a importância de nossa vida como uma oportunidade sagrada para a nossa evolução espiritual e que possamos agir sempre de modo acertado, a fim de que possamos plantar boas sementes, a fim de colhermos bons frutos amanhã e no futuro. Que os espíritos amigos nos acompanhem também no que diz respeito à nossa capacidade de agirmos e reagirmos adequadamente diante das provas e expiações pelas quais precisamos passar, em decorrência daquilo que fizemos em vidas anteriores, tirando delas o melhor fruto para a nossa evolução espiritual e para a evolução espiritual de todos aqueles que seguem conosco nesta caminhada. Que assim seja. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade.